Olá, gente! Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas pelo Pô Streaming TV aqui nos estúdios do Shopping Total, um espaço onde muitas mulheres maravilhosas passam por aqui, compartilham suas experiências, trocam ideias, como essa que eu tenho aqui ao meu lado. Tudo bem, amiga? Tudo bom, amiga? Oi, gente, que bom estar aqui para mais um episódio do De Cara com Elas. E hoje mais um daqueles episódios especiais. Nós vamos continuar seguindo falando de relacionamento, mas hoje a gente quer falar com as solteiras. Mas as solteiras que não estão à procura de alguém só para passar o tempo, não. As solteiras que querem amor, intensidade, presença, tão importante presença, Até porque né? ser solteira não tem nada mais a ver com falta, né? Muito mais, hoje em dia, as mulheres de hoje em dia é opção. Para que escolher do lado ou ter do lado um homem que não vai agregar, né? Já estão muitas delas já estão com a vida bem tranquilas, encaminhadas. Aí alguém só para fazer número? Não dá, né, Vanessa? É verdade, e estamos cada vez mais convencidas de que merecemos muito para o amor, para si mesmas e com uma nova lente, porque hoje nós mulheres queremos mais do que relacionamento, não é, Com Nick? certeza. E outra coisa, as mulheres não estão mais atrás daquele conto de fadas, né? Tá acabando isso. Cada vez mais a gente está se redescobrindo, se conhecendo melhor e fazendo escolhas que muitas vezes é por estar solteira, né? Para que ter alguém, como eu falei, para fazer número? Não é mais por aí. Que bom. Então, mas a gente vai receber aqui no estúdio uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto. Entende tanto que fiquei sabendo que tem até técnica, olha, para saber se vai dar match. Usou técnica para conquistar o teu Não, marido? porque há Não. 20 e poucos anos atrás nós não tínhamos essas modernidades, né, amiga? Mas enfim, a gente vai descobrir juntas aqui. E essa mulher incrível que está potencializando outras e outras mulheres, ela é um fenômeno nas redes sociais, mais de 200 mil seguidoras. Mais de 200 mil seguidoras e mais de 30 mil alunas. Olha, então ela dá aula também sobre Dá assunto. aula também, faz palestra, mentoria, ela entende tudo, né? Então vamos receber com muito carinho a Elisa Grabowski, que é difícil esse nome. Seja muito bem-vinda! Elisa, já é nossa convidada. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Monique. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, legal, a gente E fica nós muito também, feliz. né? Nós queremos saber tudo, né? Até para a gente potencializar as amigas que estão solteiras, né? E nós aqui tem um monte de amiga aqui, tudo ligada. Hoje vai estar todo mundo ligada para saber as dicas. Será que ela As vai dicas contar da todas Elisa. as técnicas? Espero que sim, né, Elisa? Mas acho que antes da gente falar da nossa, enfim, do que a gente quer ouvir, por que tu começou a trabalhar com isso, mulher? É uma excelente pergunta, né? Eu era concursada do Banco do Brasil e aí eu me separei e aquele gap entre expectativa e realidade, né? Minha expectativa, eu vou curtir, vai ser maravilhoso, nossa. A realidade fora, vácuo, toco e um monte de perrengue. É bem o cardzinho, aquele memezinho da internet, né? Expectativa e realidade. Exatamente. E aí eu falei, gente, não é possível que é tão difícil se relacionar, não é possível que seja tão difícil entender os homens, entender de relacionamento. E aí eu comecei a mergulhar no mundo dos relacionamentos. E aí eu fui trazendo como se fossem pecinhas, porque eu comecei a ter muitas perguntas. Por exemplo, o que faz um homem se apaixonar? O que passa na cabeça do homem? Que sinais são esses que eles estão dando? O que faz um homem namorar? O que torna uma mulher mais atraente? Como que eu fico melhor emocionalmente para atrair a pessoa que eu quero atrair? E várias perguntas. E aí, quando eu estive assim no auge desse momento assim de tristeza mesmo, assim, de frustração, não é nem tristeza, foi frustração. Eu comecei a estudar. Eu fui até na Califórnia, no evento do Tony Robbins, e mergulhei em todas as minhas referências. E aí eu fui montando esse quebra-cabeça. Aí quando eu tive todas as pecinhas, eu falei assim, agora sim, agora eu estou pronta para me relacionar de novo e tal. E depois de cerca de um mês que eu tomei essa decisão, agora eu quero, agora vai ser nos meus termos, as coisas vão acontecer e serão diferentes. Eu conheci o Aleu, meu senhor amado.
Que lindo! Aí ela botou as técnicas em jogo, Todas né? em prática. Todas em prática. Inclusive, estava estudada, já sabia tudo. E aí, olha aí, ó. O nosso amigo está aqui hoje. Como é que é o nome dele mesmo? Ale. Olha aí, Ali, uma declaração, hein? Coisa boa. Mas me diz uma coisa. Nesse universo porque o teu trabalho acaba sendo direcionado mais para solteiras, né? Em função de todo esse estudo que tu mesmo nos relatou aqui. Quais são as maiores? Porque as mulheres, a gente já conversou muito aqui no programa que nós temos muitas fragilidades parecidas, independentes dos perfis, assim. A gente acaba se encontrando sempre muito num lugar só, com várias coisas comuns, várias de nós. Quais são as dúvidas mais assim recorrentes nesse teu trabalho quando a mulher está solteira? E eu quero saber especificamente as solteiras 40 a mais. Porque são daqui a pouco separadas, estão mais num outro momento de vida, né? Às vezes super bem profissionalmente. Quais são as maiores fragilidades delas nessa função de relacionamento? Tá. A fragilidade principal que eu diria é a síndrome da agradadora. E eu vejo muito acontecer que nós mulheres, nós fomos, de maneira geral, claro que cada um tem sua história, seu momento e coisas que passaram, mas a gente tende a querer agradar. A gente tem isso dentro da gente. A gente quer ver todo mundo bem, a gente quer ver a amiga bem, a gente quer ver o filho bem, todo mundo bem. Então, essa questão de estar sempre organizando, harmonizando e ajeitando as coisas, quando a gente traz dessa forma para o relacionamento na vida da solteira e ela vira agradadora, ela acaba fazendo, se doando, permitindo, não colocando limites. E com isso, ela é uma conta que não fecha. É como se fosse uma conta bancária. Ela vai doando, e o outro não vai fazendo. Aí ela vai se sentindo desvalorizada, desabastecida, desrespeitada. Desenergizada também. Desenergizada, tudo. E essa palavra é maravilhosa, porque ela realmente sente como se estivesse sendo sugada. E aí ela começa assim, eu dei o meu melhor e não foi suficiente. Então ela pensa, eu não sou boa o suficiente. E aí essa conta vira uma conta que não fecha, que ela vai entrando num ciclo que ela doa, não recebe, se sente incapaz, se sente frustrada e as coisas vão desregulando e desarmonizando. E ela não é pedida em namoro, porque agradadoras não namoram. Porque está sempre disponível, né, ali, né? Então, olha, eu não, mas é exatamente isso. Sempre no local querendo ser terapeuta, porque quem está muito disponível, né? Eu sou do marketing, é que nem escassez. Tu vai no supermercado, no corredor, não estou objetivando ninguém, gente, por favor, que a gente tem que cuidar o que fala hoje em dia. Mas assim, tu tem ali, tá sempre ali, tá ali, né? Então, às vezes, tem que trabalhar com a escassez. É exatamente isso, porque o princípio, um é marketing, o outro é relações, mas é o mesmo. As pessoas valorizam o que é raro. Então, o que está sempre disponível ali, no momento que ainda não houve conexão, ainda não houve comprometimento, há uma banalização. E o que é preciso para quebrar esse ciclo? Né? Já que é um ciclo, como a gente rompe isso? Pergunta de milhão. Quero saber tudo. Aqui já tem várias mulheres namorando. Queremos saber tudo. Maravilhoso. A primeira coisa, ela tem que entender que existe como se fosse um holofote do universo, que eu chamo. Quando ela agrada o outro, ela pega esse holofote e vira para o outro. Então, é como se ela dissesse para o universo, ele é importante, ele tem as decisões e ela fica atrás, totalmente ofuscada. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é virar o holofote do universo para ela se abastecer e ela tem que passar a ser agradada. Conquista não é sobre agradar, é sobre ser agradado. Deixar o homem fazer o papel de agradar. E os homens adoram agradar. Está na bateria emocional deles, de se sentirem úteis, provedores, admirados. Então, quando ele provê tudo, ele se sente bem. E aí a conta começa a fechar. Mas agora me fez refletir sobre várias questões aqui, né? Até quando a gente pensa, às vezes, nessa confusão que as pessoas fazem sobre o feminismo, sobre o ser feminista, né?
que a mulher feminista, para muitos, há uma grande dificuldade de entender o que é ser feminismo. E muitos confundem o ser feminista com não querer uma ser disputa de agradada. gênero, Exatamente, com uma né, disputa de gênero que não é sobre que isso, não é né? sobre isso. É sobre isso, é É sobre importante a gente respeito, falar sobre isso. igualdade, sobre cada um no seu espaço. É sobre o feminismo, sobre amor próprio, inclusive. Exatamente, eu gosto dessa definição. E essa é a definição mais correta para o feminismo, e é importante que a gente traga isso à tona, porque as pessoas ainda estão confundindo muito, elas estão achando que o feminismo é sobre querer ser mais que os homens, sobre não deixar os homens agradar as mulheres. Exato, E não é isso, sobre pelo contrário, a feminista adora ser agradada. Então nós temos que romper, na verdade, né, vários padrões em que se criam dentro de algumas pautas, e por isso que a gente sempre busca trazer aqui. Mas quando tu fala do homem fazer o seu papel, mulheres que daqui a pouco não entendem, mas eu sou empoderada, não é sobre isso, Não então, é sobre né? isso. É sobre entender, se permitir ser agradada, é isso? Exato. Só para a gente entender. Exato. Primeiro é desconstruir isso da mente, E né? não só isso, eu imagino, porque assim, até a questão da feminilidade, o homem, né, ele gosta, ele quer a mulher que tenha feminilidade, também ele se sentir importante na questão de ser ali, talvez, como falar isso hoje em dia, né? Mas sem parecer, botar dentro que a gente está passando pano, enfim, mas ele se sentir importante numa construção, por exemplo, como pai, como, né, um provedor da casa ou não, né? Porque também esses assuntos hoje também são delicados, mas isso, inclusive, está na Bíblia, que a gente pode exercer essa feminilidade, né? Então, eu acredito muito que não é só sobre agradar, é sobre deixar o homem nesse papel que lhe compete. Exato. E também a gente pode ser, a outra palavra que a gente não gosta, empoderada, sem perder a nossa feminilidade, acho que isso é sem o principal. perder a nossa independência, porque para ser independente emocional, eu acredito também, né, Elisa? Mas acho que a Elisa pode explicar para nós se faz sentido isso que a gente traz, Elisa. Tu acompanhando essas mentoradas, essas mulheres todas ao longo desses anos, depois de ter estudado, de ter criado técnicas. Isso a gente quer entender, essas técnicas que tu usa. São criadas, são metodologias tuas, e aí pegando esse gancho nosso, né, falando sobre essa questão da mulher entender os papéis e se permitir também ser tratada bem, né? Maravilhoso. Eu vou responder a pergunta das duas e já vou passar uma técnica, pode ser? Perfeito. Ótimo. Então, olha só, quando eu falo de ser agradadora, é porque é uma conta que só ela faz. Não é que a mulher não vai agradar também, porque o homem também quer receber, claro. Mas é que tem que haver um equilíbrio. Então, o homem também tem que fazer. É aí que se quebra o padrão da agradadora, quando o homem faz. Porque aí vem uma conta muito especial, que na verdade é uma fórmula de conexão, que é o seguinte: quanto mais o homem investe, maior a percepção de valor dele. Quanto maior a percepção de valor dele, mais ele se compromete. Por isso que quando a mulher faz, o homem não investe. Se ele não investe, ele não tem a percepção de valor. Claro que a mulher tem o valor dela e demais, só que ela não consegue transparecer. No que ela não consegue transparecer, ele também não vai se comprometendo. E aí vem o que eu chamo de técnica 2Ps, que é uma técnica muito simples, mas ela ajuda muito na guiança de quem está no momento da conquista. Que nós temos, todo mundo usa, tá? Eu só estou trazendo a técnica refinada. Todo mundo usa premiação e punição. Premiação é você validar o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu faço um elogio, eu faço um carinho, eu faço uma gentileza, eu dou um presente, isso são premiações. E aí tem a punição. Punição não é maltratar, subjugar, ofender. Punição é o quê? Ajuste de rota. Então, a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, eu não posso premiar. Que é o que às vezes as pessoas fazem, as mulheres fazem, inclusive. Por exemplo, o cara sumiu e esfriou. Ela tá com medo que o cara assuma mais, ela é mais querida, ela é mais legal, ela é mais atenciosa. O que ela tá fazendo? Ela tá premiando o comportamento inadequado dele.
recompensa invertida. Tá completamente Aí errado. se antes ele sumiu um dia, ele vai sumir uma semana, né? Perfeito. Porque ele fala, nossa, quando eu sumir, tem um tratamento melhor? Vou continuar. Eu tô aumentando. É inconsciente isso. A gente tem benefício, a gente vai fazendo mais. E aí, qual é o contrário? O ajuste de rota. Um limite que eu coloco, um posicionamento mais firme, alguma coisa que eu faço transparecer que aquilo não é permitido. Então, quando o homem... aí fica às vezes assim, as pessoas não sabem exatamente o que é conquista, elas escutam um monte de coisa, vão pegando uns recortes assim, homem gosta de mulher que trata mal, homem gosta não sei o quê, e elas começam a ter comportamentos totalmente aleatórios e às vezes perdem pessoas especiais por não saber como lidar. Então, vamos supor, o cara é maravilhoso, o cara é incrível, trata bem, é respeitoso, faz as coisas legais, tá tudo fluindo. P de premiação, para recompensar até para que ele faça mais. A conta é bem fácil. Agora, ele está sumindo, ele está esfriando, ele está tratando de forma negligente, ele não prioriza. Punição. É uma educação, que nem educação para os filhos. Exatamente. E não funciona com os filhos? Funciona. Funciona, claro. Funciona. Tudo na vida é técnica também, né? E tem muita lógica, que claro, a gente está brincando aqui, porque a pauta ela acaba sendo leve, né? E nos permite também as brincadeiras. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, Lisa, porque hoje, né, o mundo está muito diferente do que até num passado recente, né? Nessas questões de relacionamentos, de conexões, de vínculos, enfim. E se fala muito da questão do amor líquido, né? Porque essas relações estão cada vez mais superficiais, no sentido que as coisas são muito rápidas, as coisas, né? Tudo ali na palma do celular. Então acaba que fica realmente muito diferente para mulheres 50 menos, né? Nós já estamos falando de 50 anos que a gente aprendeu com a nossa amiga, inclusive Cláudia, que está aqui. Essa mulher na maturidade que se encontra hoje solteira, separada, enfim, como que faz para ela lidar com esses tempos modernos sem que ela perca a essência dela? Maravilhoso. Conhecimento é o que muda as coisas, né? Porque, veja, quando alguma coisa ruim acontece, é sempre para o bem maior. É claro que a gente nunca gosta de passar por uma coisa ruim. Só que eu sempre falo, quando a vida espreme a gente, o caminho é sempre para cima, né? Para cima é que está o divino, é para cima que a gente tem que ir. Só que muitas vezes a gente não sabe como agir, não sabe como fazer, a gente acaba se retraindo. Tanto que tem algumas mulheres que eu vejo que falam assim, mas eu não quero saber de homem, eu não quero saber de me relacionar, eu não quero saber. Mas, na verdade, o que ela não quer é passar pelas mesmas dores, é reabrir feridas. E é claro que a gente não quer que isso aconteça, mas isso a gente só consegue com conhecimento. Ela precisa entender qual é o padrão dentro dela que se conectou com isso, que permitiu isso, qual é a nova rota que ela precisa ter para que as coisas mudem. Então, esse conhecimento é que vai fazer com que ela possa quebrar o padrão e vá para um lugar diferente. E acesse o que ela realmente quer, quando ela quer, né? Então eu quero um relacionamento. Ótimo, eu não quero passar por essas dores. E com isso não é que não vai passar, tá, gente? Porque relacionamento terão oscilações. Eu acho que vamos começar, eu quero tentar entender agora do início. A gente falou, né? A gente tem a gente imagina porque que as mulheres estão solteiras, a gente pega muito como exemplo o que a gente vive com as pessoas que a gente convive, mas tu, convivendo com tantas mulheres, já mentorando tantas mulheres, quais são os principais motivos hoje de muitas mulheres estarem optando pela solteirice? Quando é opção, né? Quando é opção? Não, quando é opção. E será? E aí já vamos emendar uma pergunta aqui. Será que é opção mesmo? Será que no fundo não é uma autodefesa? Não quero ninguém, não preciso.
porque a gente também atrela muito a questão do relacionamento com a independência financeira. E são coisas diferentes, porque eu acredito ainda, posso estar errada, Elisa, eu quero saber se eu estou errada ou não, que as pessoas no geral, e agora não estamos falando só de mulheres, mas todo mundo quer alguém para chamar de seu, né? Alguém do seu lado para dividir as coisas, para compartilhar momentos, para um carinho. Todo mundo é carente de carinho, né? A gente vê aí um índice cada vez aumentando nos idosos por causa da solidão, a depressão. Então, será que é uma opção mesmo ficar solteira? Olha aí, ó. Eu sou casada, mas sou ligada na pauta. Então, é uma opção, mas é uma opção de retração, porque a gente tem dois movimentos, o expansão, que sempre vai ser o caminho. Porque o que é expansão? Energia de expansão, energia do amor, que são frequências elevadas, acima de 500 Hz, porque a gente não consegue se proteger e expandir ao mesmo tempo. Não consegue. Ou a gente está em 100 Hz no medo, ou a gente está em 500 Hz no amor. Então, quando eu estou no movimento, existem movimentos que eles são importantes. Tipo, eu passei por um fórum, uma rejeição, tá doendo, eu preciso me fechar para entender o que está acontecendo, para eu voltar para o eixo, para eu me organizar. São ciclos. Mas depois, o convite é para eu ir para a expansão. E aí, o que acontece? Olha só como nós mulheres, nós funcionamos muito diferente dos homens. Nós mulheres, a nossa bateria emocional é conexão. A gente precisa disso aqui. Ai, amiga! E a gente adora, né? A gente adora. Põe um monte de mulher junto, não parece uma revoada de maritaca? A gente ama isso, a gente precisa disso. Nossa palavra-chave é laço. Homem. Adorei. Você já viu o homem fazer assim, ai, miguxa, eu preciso te contar um negócio? Não, né? Porque não é a bateria emocional deles. Eles têm outras formas. Então, olha só, a gente starta por oxitocina, que é o hormônio do amor e do laço. A gente precisa de conexão. Qual é a chance da gente querer um parceiro que fique junto com a gente? É enorme. A gente gosta muito. Isso faz muito sentido pra gente. Então, numa escolha de expansão, a nossa tendência é ir para um relacionamento. Ó, viu? Tá, mas então, e agora eu quero saber da bateria emocional dos homens. Porque se a bateria emocional dos homens, ela é com certeza, né, diferente da nossa, eles também eles querem alguém também. Na verdade, eles têm esta prioridade também, independente de ser diferente do funcionamento que nós. Como é que funciona para eles assim? Acho que nós vamos ter que ajudar eles aqui no programa. Não, tô brincando. O meu marido. Quero entender o meu marido. Tô brincando. Então, a gente, até para entender, a cara do né? marido lá. Não, a gente não pode ensinar eles, vamos ensinar só elas. É capaz. É que a bateria emocional do meu, às vezes, é tipo assim, fica só gente. um pouquinho quietinha, que eu não tô conseguindo entender, tu tá falando uma coisa atrás da outra, e aí é muito para ele, né? Rápido, muita palavra, ele só quer um pouquinho de descanso. Então, é por isso que eu queria entender se... Eu acho que todos nós queremos alguém, né? Do lado, alguém que a gente ame, que se apaixone, esse carinho todo que a gente falou. Mas, assim, brincadeiras à parte e essa questão de como funciona os homens ou as mulheres, como que isso se dá nessa permissão daquela que está à procura? Ela está recém no primeiro encontro. Tá, Elisa? Tá indo no primeiro encontro, tá cheia de crença limitante, de repente cheia de dores lá, né? Eu gosto muito dessa questão do exemplo que as pessoas conseguem se identificar. Como que ela vai conseguir, assim, processar todas, digamos que ela fez já o curso contigo, processar todas essas técnicas ali para que tudo dê certo? Tem etapas? Como que funciona assim de uma forma mais ampla? Claro que tu não vai contar o segredo aqui, né? Mas assim, como que funciona? É um trabalho de etapas? É muito de acordo? Porque tu também não sabe o que vai vir do outro lado, né? Me fiz clara ou ficou confuso? Ah, então tá. Tem várias técnicas, óbvio, para diferentes momentos, tal. Mas eu vou falar uma que é a chave para qualquer mulher que está solteira e quer namorar, que é o que eu chamo de condução sutil e intencional. O que acontece? Hoje em dia, a tendência das mulheres, claro que tem diferentes perfis, mas é assim,
é o homem que tem que fazer tudo. E aí junta o homem que não tem atitude, não tem iniciativa, só fica jogando foguinho lá no Instagram, não quer jogar videogame, Foguinho é ótimo, Foguinho né? muito bom. quer jogar videogame e E não tem atitude. e não tem atitude. Aí fica o sem atitude e a que tá esperando. E aí o troço não conecta, né? Uhum. Então, o que eu indico as mulheres a fazer? Essa condução sutil e intencional. Ela jamais, a minha orientação não vai chamar ele para sair, não vai pedir namoro, nada desse estilo. Mas ela vai conduzindo para que ele pense que a ideia foi dele e ele faça o pedido e ele convide para sair e vai gerando estímulos para isso acontecer. Tem um filme maravilhoso, inclusive, que tem uma frase linda sobre isso, que é o Casamento Grego, que a mulher é o pescoço do homem, né? Que vai fazendo. E aí me lembrei exatamente do que tu falaste disso, que a mulher, ela pode, não precisa gritar, não precisa, ela pode fazer com que as coisas ali, né, Funcionem. funcionem. Mas e na prática isso? Eu ouvindo ela falar, eu mas acho... não pode também nos sobrecarregar, né, Não, Lisandra? eu acho Antes de muito. falar. Eu ouvindo a Elisa falar, eu fico imaginando. Claro, alguns pontos já ficou claro aqui na nossa conversa. A questão de entender, enfim. Mas na prática mesmo, né? Conheci alguém hoje, e aí, como de praxe, muitos ficam com medo de mandar a próxima mensagem. O que faz? Se for para mandar mensagem, aí eu tenho um curso só de mensagem. Olha só. É mesmo? Pois é, Porque o WhatsApp, isso é bem WhatsApp curioso. é um problema, né? Porque na minha época, a gente meio sumia porque o jogo era bom. Eu gostava Mas muito não tinha disso. WhatsApp, Eu amiga. adorava Não tinha sumir. essa coisa ágil, veloz da comunicação. A gente se encontrava num lugar ou em espaço comum. Não Os tinha isso, relacionamentos amiga, eram mas, mais assim. mas tinha, claro que tinha os Hoje telefones, tem tinha, sites, hoje tinha tem os aplicativos Messenger, de- né? Depende. Olha, agora nós vamos Depende. entregar As a ideias idade. de eu entregar as idades. Mas, claro, anos atrás ainda não tinha essas facilidades todas para relacionamentos. Os relacionamentos eram feitos, né, encontros de forma, Sim, né, e casual. não tinha nem como pesquisar. Não tinha como tu saber, exato. Hoje não, hoje tu tem os aplicativos de relacionamento, tem tudo é muito ágil, muito veloz. E aí que eu acho que é o grande problema. Como tu trouxe, as mulheres hoje em dia têm tanta informação que nós estamos vivendo esse momento desse excesso de informação e a gente não saber para que lado andar. Eu acho que isso seria legal se tu pudesse nos dar um norte para a gente entender esse caminho, assim, né? Diante de tantas informações, como conduzir isso de uma forma que seja interessante, que seja saudável? Maravilhoso. O que acontece? Vamos imaginar um solteiro, uma solteira. Qual que é a tendência? Tá em vários aplicativos. Então tá no Tinder, no Hinner, no Bumble, seja o que a pessoa curte. Tem mais o Instagram, que particularmente eu indico o Instagram, não indico apps de relacionamento. Instagram é muito mais eficiente, muito mais discreto, preserva muito mais ela. Mas, enfim, tem o WhatsApp. Então, são muitas distrações. E aí, o que acontece, por exemplo, na prática? Vamos lá. Isso, inclusive, tem um estudo, só para vocês terem ideia, como essa pergunta maravilhosa e super pertinente. A gente tem esqueci o nome do aplicativo agora. Nos Estados Unidos já tem. Tá previsto para vir para o Brasil. O que acontece? Existe uma reclamação da sensação da mulher de descartabilidade nos apps. Elas se sentem descartáveis, porque o cara fala, oi, some. E a sensação de constrangimento em relação a ela dá oi e já recebe uma foto inapropriada. Já recebe uma coisa que ela não queria receber. Então, assim, é brutal, assim, o negócio. Mas também, né, Elisa, eu venho em contramão porque eu acho que tá tão melhor hoje em dia, porque tudo hoje tu saca. A pessoa já vem com uma foto dessa, tu já entendeu que já, tipo, né? Sim, então, sim. tá tudo entregue ali. Tá entregue. Na verdade, né? Não, tá mais claro. Tá né? muito mais claro, claro. porque na nossa época era olho nu, assim, não, né, se encontrar podia até estar tendo um perigo, né? Porque hoje tu pode compartilhar tua
rota com uma amiga, hoje tu Tem pode... outras facilidades, Tem outras né? facilidades. Outras facilidades e outros perigos, Isso, né? mas só também. para concluir, deixa a Elisa, É, vamos ouvir ela. a gente quer Continua entrar, né? isso. Mas o que acontece? Eu concordo super com o que você falou, Vanessa, mas por outro lado, quando você começa a se expor o tempo inteiro a isso, aí uma foto dessa, uma ofensa, porque aí, por exemplo, tem homens que ofendem quando você não responde, não vai Isso mandar aí, nude, isso aí. e ofende, pressiona. Ao longo do tempo, você passando por essas situações, você começa a se abalar, você começa a não acreditar mais em homem, você Sim, começa isso a não aí. acreditar mais no Esse é o amor, problema. você vai se... Porque Se fechando. você vai se fechando e se dessensibilizando para as coisas. Porque se você fica ali toda aberta, o cara vem e machuca. Aí você começa a ter que começar a colocar uma casca. E aí que as mulheres começam a ter que colocar uma casca. Ficar desconfiada, ficar cabreira, e ó, daqui a pouco vem. Então, é isso. Então, mas aí voltando à tua pergunta. Tem um aplicativo, Hinge, lembrei o nome. Hinge. Esse aplicativo, ele fez uma pesquisa e viu que os usuários do Tinder estavam saindo do app e reclamando porque era muito assim, esse consumismo de pessoas. A palavra deles é descartabilidade. E aí ele criou um aplicativo que promete ser o seu último app de relacionamento. Que é para quem realmente quer alguém para namorar, e não para flertar, e não para... E foi um sucesso lá. E essa ideia que eu acredito que as pessoas, de maneira geral, as mulheres em especial, estão buscando um relacionamento, ou no mínimo uma relação com muito respeito, com reciprocidade, com prioridade. Só que aí o que acontece na prática? Vamos pegar um celular de uma pessoa solteira. Vamos pegar de um homem solteiro. Quantos bom dia lindo você acha que tem lá? Quantos? Chuta. Nossa. Vamos chutar. No direct do Instagram, quantas reações, quanta biscoitagem tem lá? Olha, Sei lá, imagina. 10? Por dia? Mas por dia? Pode ser por dia. Por dia? Sei lá, Sei, acho é. uns 30, 40. Aí 30, depende do tempo ocioso, né, da criatura, né? Então, aí vamos supor que tem 30 lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Qual é a chance Exato. da mulher se destacar? Ela pode ser incrível, maravilhosa, E não tem a ver extraordinária. de beleza, né? Não tem a ver com nada, estética. nem com beleza, nem com estética, nem com ser interessante, nem com ser maravilhosa. Tem a ver com... Eu tenho 30 ofertas diárias aqui de conversas e tudo é mais Uma do venda, mesmo. né? E o que acontece com o nosso cérebro? Ele vai se acostumando. E ele vai dizendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e tudo fica banal. Por isso que são mensagens que, por exemplo, que eu ensino, que são mensagens que se destacam, que fazem acessar na mente dele, que faz assim, isso aqui é novidade, tem minha atenção. E aí você começa a olhar de forma diferente. E ela consegue, dentro da essência dela, dentro dos valores dela, transparecer quem ela é e fisgar a atenção dele nesse meio de 30 interessante. mensagens. Muito. Interessante. Uma boa técnica, olha aí, ó. Viu só? Que coisa louca. Então, até... Eu acho que já tenho a resposta, porque tu acabou falando ali nessa nosso bate-papo e nessa que a gente gosta mesmo de conversar, para não ficar só essa coisa de pergunta, resposta. Acho importante a gente ir para outros lados. Então, é possível uma conexão real nas redes sociais. Sim, com certeza. Muitos Porque- namoros começam, casamentos. Muito, a começam lá. gente vê assim, mas assim, a gente vê exatamente, tu me fez muito pensar sobre isso, muita descrença também das pessoas em relação a isso, porque por causa de tudo isso que tu até acabou de nos falar, e deve ter outras coisas também, né? Eu vejo muitas amigas que não acreditam que vão encontrar alguma coisa que valha a pena nas redes sociais em função de se acostumarem também com essa questão. Fala um dia, depois fica super interessada e aí no outro dia não fala mais. Até minha amiga que sabe que ela me confidenciou isso, ela tá vendo isso, eu não vou falar o teu nome, fica tranquilo. Ela se arrepiou. Ela assim, Não, pô, mas o que eu só falta dizer o entendi, nome. o que eu entendi da Elisa é que é possível desde que tu saiba usar a comunicação certa para fisgar. Eu não queria usar essa palavra, né? Fisgar, mas Mas é mas fisgar. fisgar de uma certa forma a atenção do outro. E aí, independente de gênero, acho que tanto para mulher como para homem, porque as mulheres Sim. também têm esse comportamento de. A gente falou dos homens terem tantos bons dias, mas Também. eu tenho uma amiga, eu Não. tenho amigas minhas que elas estão solteiras assumidas, Também. super bem resolvidas. Claro que no fundo
todas esperam, né? Encontrar um amor, encontrar um parceiro, mas tem ali aquele monte de bom dia ali de Tem, manhã. não, bom dia linda, ai, que não, E ainda, inúmeras. imagino que 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 tudo elas sem pensam? criatividade ainda, né? Ai, mais um bom dia, ai, que É. bom dia, Aham. ai, reagiu o foguinho. Já tá descrente, Ou assim, pior, tipo, né, Elisa? Vamos falar bem, porque o pior, tá tão carente que tá achando que aquilo ali é para ela exclusivamente ainda, lindo e maravilhoso. Pode, Tem bastante isso também, né? A pode, gente não pode pode. deixar de falar isso. Sabe que esse é um ponto bem legal que você trouxe? Posso complementar? Pode, por favor. As mulheres, elas se apaixonam pelo que elas escutam. Uhum. Os homens se apaixonam pelo que eles veem. E aí, os homens, não estou dizendo que todos, mas o homem, para conquistar, ele já sabe o que ele tem que falar. Ele já sabe que quando ele fala, aquele negócio dá certo. Então, ele fala tudo o que ela quer escutar. E ela, uau, é isso. E como a mulher, ela não seria capaz de fazer aquilo com o homem, de manipular, de enrolar, para obter vantagem, ela desarma. Ela desarma, E aí, quando ela se entrega emocionalmente, ela baixa a guarda dela, tal, esse homem sentiu que deu check na conquista e vai para a próxima. Perdeu o interesse. Perdeu o Fala interesse. isso mesmo. E aí que a mulher fica extremamente magoada, frustrada, né? Pô, eu me abri, achei que era especial e ele tava brincando com meus sentimentos. Mas então, eu pensando aqui, então o certo, não digo certo e errado não tem, né? Mas, digamos, se a gente fosse seguir algumas regrinhas, solteira hoje, querendo iniciar um relacionamento, é realmente relaxar, entregar, não ficar criando muita expectativa e saber conduzir. É isso? Eu sugeriria alguns ajustes. Eu sempre digo que é para criar expectativa, sim, mas não com o cara, porque a gente não sabe se é ele, mas para a vida amorosa. Então, assim, eu mereço um relacionamento assim, assim, assado. Eu mereço um relacionamento com prioridade, com reciprocidade, com amor, mas não sei se é ele, eu tô avaliando. Aí sim. Porque o que acontece? A física quântica, ela fala pra gente que intenção clara, mas sentimentos elevados criam a nossa realidade. Então, se eu digo assim, não vou criar expectativa, eu não estou escolhendo intencionalmente a realidade que eu quero viver. Interessante isso. Viu? Mas cuidado que vocês pedem para o universo. A gente tem que nichar bastante isso aí. Não, é muito parecido com marketing. Não, aí que tá. É, eu tô identificando várias regrinhas, claro, né? Do que a gente nicha, exatamente. segmenta, entende a necessidade. O target de público-alvo, exatamente. Eu tenho uma mentorada que ela é do marketing. Ela fala, Elisa, eu vou pro Tinder captar leads. Exatamente. E outra coisa, Elisa, que eu queria te perguntar. Claro que são muitas atitudes, né? A gente não vai conseguir aqui falar em 1, 2, 3. Mas quais, assim, as principais ou as que mais te chamam a atenção numa mulher ali, quando até tu tá fazendo as mentorias ou, né, as aulas, que mostra que ela tá pronta para um relacionamento saudável? O principal é quando ela se coloca em primeiro lugar. Esse é o principal, porque qual é o grande problema? Quando ela pausa a vida dela, os sonhos dela, os desejos dela e diz, eu gosto dele. Aí, por ela gostar, e eu entendo, tá? Sim. Não é que a pessoa vai deixar de gostar porque ela se prioriza, mas ela entende assim, por exemplo, quer ver na prática isso? Ele fala assim, eu não tô pronto para me relacionar, um clássico dos clássicos da solteira que ela escuta, né? Então, tem as variações gourmet, né? Eu não tô pronta para me relacionar, eu ainda tenho traumas, a minha ex ainda tá apaixonada por mim. A minha ex é louca, e aí, né? Isso Agora aí tô é dando seu mais clássico. tempo. Todas são loucas. Cuidado aí, quando diz que a ex é louca. A gente brinca muito sobre isso. Não, também é um clássico, né? E aí ele dá desculpas para não namorar. Porque aí que vem a agradadora de novo. A agradadora fala, eu vou curar ele. Deixa ele comigo, eu vou ajudar a fechar as feridas dele, eu vou ajudar a curar dele, eu vou elevar esse homem. E ela faz isso. Ela eleva, o cara tá aqui, quando termina com ela, sai aqui. E não assume um relacionamento, e assume a outra. Por quê? Porque agradadoras são preparadoras para a próxima. Eles não assumem um relacionamento.
É que nem o lead, ela aquece a venda e entrega pro outro. Tô falando que é igual. Aquece o lead e entrega para a concorrência. Exatamente, exatamente. Exatamente, vai todo o trabalho a outra que vende, a outra que ganha a meta, a concorrente. Que ganha. Então, quando ela se posiciona, ela diz assim, não, tudo bem, esse é o seu momento, mas eu mereço isso aqui, ela não pausou a vida por conta dele, o holofote está nela, ele vem atrás dela. Se adapta ali. Ele se adapta, porque não pode ser o contrário. Porque aí quando ela pausa, então tá bom, eu vou curar ele, eu vou esperar, eu vou abrir mão do meu sonho de ter um homem, uma família, um cachorro, sei lá o que é que ela quer, ela tá dizendo que ele é mais importante. O universo expande ele. Quando ela diz, não, eu mereço um relacionamento sério, eu mereço ser tratada bem, eu mereço ter prioridade e reciprocidade, o alecrim dourado, vira pra ela. Eu sempre falo assim, ó, nunca escolha alguém que não te escolheu. Porque o cara não te escolheu. Maravilhosa. Essa é maravilhosa. E aí vem esse ponto também, né, Elisa? Porque aí também, e aí muito importante o teu trabalho, eu imagino, assim, já, mesmo assim, né, a gente entendendo ali, conversando contigo agora, que tem tantas coisas que permeiam esse universo que faz com que, às vezes, é aquela coisa, se a pessoa está muito carente, ela entende a letra A sendo a C, né? É bem isso. E aí, se ela não se cura das suas feridas, né? Não tem o seu autoconhecimento, ela vai caindo em ciladas, porque ela também vai acreditando em coisas que ela quer acreditar, né? Porque mulher é ouvido, ela escuta. Né? Vamos até falar baixo, porque se eles escutarem, eles vão ficar cada vez melhor no blá blá blá. Mas eu já ouvi amigas minhas dizendo assim, nossa, conheci um cara que parece que ele já tinha a fórmula pronta para saber o que eu queria ouvir. E aí tem que cuidar. E aí cada vez mais. Aí volta de novo essa questão da informação que a gente é bombardeado e a gente recebe, da mesma forma que as mulheres recebem, por óbvio, os homens recebem. Cada um absorve da sua forma e usa da sua forma. Só que o homem, ele é muito mais perspicaz, né? Em saber, entender o que a mulher gosta, e aí ele vai replicando aquela fórmula em várias. É por isso que acaba tendo várias, tem muitos homens que têm várias e não conseguem mais criar uma conexão real. Acho que tem relação com isso, né? Tem, com várias coisas, isso inclusive. Tem a ver também com liberação de hormônio, porque nós somos viciados em hormônios, todos nós. Quem manda no nosso corpo são os nossos hormônios. Se tu vai todo dia na academia, o dia que tu não vai, tu sente falta. Se tu todo dia come um docinho depois do almoço, o dia que tu não come, tu sente falta. O corpo vai pedindo as coisas. Se tu pegar teu celular e deixar ali e falar, não, vou ficar 24 horas sem celular, vai ficar assim, ó, de tempos em tempos, né? Porque o nosso corpo vai disparando hormônios. Então, esse cara que é o conquistador, ele libera vários hormônios. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Então, quando ele conquista, gera um pico de hormônio e a recompensa gera um gostosinho nele. Então ele vai fazendo isso com vários. É sobre os hormônios que disparam nele. E sobre a vaidade dele. Também. Mas agora ela falou um ponto importante. E como romper isso? Aí tu encontra um homem desses, ele tem salvação? Porque daqui a pouco também é um narcisista, né? E tem vários outros, por aí. Verdade. A gente conversou um pouco com a Deise, porque sobre isso. Eu até costumo brincar com algumas amigas. Cuidado, eu digo para elas, porque tem gente que é viciado no que ela provoca no outro. Exato. Não é tu. Exato. Né? Então ela tá ali, parece super entusiasmada, mas ela tá entusiasmada na realidade o que ela te provoca. E aí ela pensa, isso aí tá na minha. Então ele tá feliz com esse movimento, não é com a pessoa. E é muito interessante essa questão da dopamina de muitos homens hoje em dia. Eles ficam nesse ciclo de só chega a conquista, deu o cheque, parte para outra. Aí a mulher do outro lado fica arrasada, sem entender. Mas com as tuas mentorias, tem alguma estratégia, alguma forma de ajudar a romper esses ciclos da dopamina? Tem, com certeza. Inclusive, assim, para quem também está assistindo, assim, de forma muito rápida, só o fato de você... Porque a mulher que namora é a mulher que escolhe, e não a mulher que torce para ser escolhida. Então, quando ela vai analisando mais, porque esse cara que é o da dopamina, ele quer conquista rápida.
Ele não quer ficar lá investindo, cortejando, não sei o quê. Então, quando a mulher vai dificultando o acesso, vai testando mais, esse cara que é o da dopamina rápida, ele já vaza. Então, ela já se preserva sem se expor. Então, ela tem que analisar mais e investir menos. Olha, essa é maravilhosa. Essa Exatamente. dica é fantástica, Vanessa, fantástica. fantástica. Olha. Porque se a gente para pensar, é exatamente isso que a Elisa trouxe. A mulher, ela não é que se ilude, não vou dizer isso, a mulher é mais romântica, como a gente já falou aqui, né? A mulher é mais romântica, aí ela encontra um homem em que vai falar coisas que ela quer ouvir, que vai agradar, e aí ela faz o que a gente aprendeu hoje aqui com a Elisa, que é o PED, vai dando recompensa. Só que aí, de repente, esse homem dá o cheque e ok, ele vai começar a se afastar. Aí ela se desespera e vai indo atrás. E o que deveria ser o contrário. Ela já perceber que ele tá nessa... Mudou, né? E já ela se afastar, né? Então, daqui a pouco, esse é o segredo. É não ficar dando recompensa naquilo que magoa. Exato. Um dos segredos, porque ele tem muitos segredos. Não, a gente aprendeu várias coisas aqui interessantes hoje. E uma curiosidade minha, né? A gente fala muito ali nessa geração, né? Que é diferente da nossa geração. Essas coisas para essa geração que está vindo agora, né? Eu, por exemplo, tenho um filho de 18 anos, vai fazer 18 agora, em dezembro. A Nick também tem filhos nessa faixa etária. Essa geração, a gente percebe que são diferentes. E essas técnicas, será que funcionariam para essas novas gerações? Funciona também. Ser humano independente da idade. Claro. Porque daqui a pouco os interesses são diferentes, eles veem as coisas de uma outra forma, daqui a pouco eles acham que... E eu acredito até que deve ter, aí te perguntar também, Elisa, homens que gostam que as mulheres tomem mais atitude, porque a gente vê pelo menos alguns falando isso, né? Agora, se é verdade, a gente não sabe. Mas que gostam de que a mulher ali esteja sempre ali à disposição também. Mas o segredo, pelo que tu disse ali, não é permanecer nesse lugar, né? Porque este lugar, além de onerar muito as mulheres, desgastar, elas ficam cuidando e não são cuidadas, né? E a gente precisa ser cuidada, e a gente quer ser cuidada, e a gente quer ser protegida, e na verdade a gente quer muito isso, né? E muitas feministas também querem isso. Então é importante que a gente fale isso, né, Elisa? Super. É que aí que vem a questão da gente se conhecer, da gente entender as dinâmicas, dos padrões. Você pode ver, se vocês pensarem nas amigas de vocês solteiras, cada um vai ter o mesmo padrão, de atrair o mesmo tipo de cara. Atrai o cafajeste, atrai o que não quer saber de nada, atrai o folgado. Cada um tem um perfil. Porque o que acontece? Nós somos um imã. E conforme a nossa energia, padrão, comportamento e uma série de coisas, a gente vai atrair uma pessoa. Você sempre vai tender a atrair um perfil, ela e eu, né? A não ser que a gente mude coisas dentro de nós. Imagine assim, que relacionamento é uma dança. Vamos pegar um relacionamento tóxico, por exemplo. Um homem tóxico. Ele não começa a relação tóxica, concordam? Ele começa elogiando, sendo querido, maravilhoso. Então ele tá aqui e a mulher tá aqui. Ele começa numa valsa, termina num funk, né? Funk, aquele pancadaria total. Essa foi a melhor. Não, eu tô imaginando a dança. É que eu sou meio assim, desculpa, né? Eu tenho modos de dizer minha mãe. Desculpa, Elisa. Imagina, foi maravilhoso. Então tá numa dança, tá na valsa aqui. E aqui tá a moça, né? E ela tá aqui tranquila. Aí ele começa a ser mais agressivo, mais ríspido, ofender, subjugar. E ela começa a vir pro lugar de vítima. Então as relações, elas têm essa dança, a gente vai se ajustando. E a gente pode ver, um folgado não se conecta com outro folgado. Porque se não tem atitudes também não vai dar match. Então, por exemplo, para todo folgado vai ter uma fazedora. Então, se ela é fazedora, se ela vai ter atitude, deixa que eu faço, deixa que eu der, ela vai tender a atrair homens que não têm atitude, que não fazem as coisas, que não se mexe. Então, por isso que quando a gente olha
Independente da idade, tudo, a gente olha para o que a gente está atraindo. A vida amorosa é um espelho. Você olha para fora, você vai entender o que tem dentro de você. Então, quando você perceber o que tem ali, você vai poder refletir e olhar para o que você está dentro de você. Quando você cura esses padrões indesejados, você muda a pessoa que você atrai, na hora. É muito incrível e genial. Maravilhoso. Isso, a energia, né? Que a gente fala e que já está mais do que comprovado, tudo é energia o que a gente. Não, mas essa questão que a Elisa traz é riquíssimo, faz todo sentido na questão da gente ter padrões. Se a gente não mudar a forma que a gente lida com o outro, a gente vai continuar sempre atraindo o mesmo padrão. E é isso, independente da idade. Trazer responsabilidade para a gente também, né? Porque às vezes a gente bota só no outro a responsabilidade, mas a gente também está abrindo portas para essas questões. E eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse evento, Elisa, para a mulherada se conectar contigo, entender aí essas técnicas, porque o evento, gente, ela começa das 8. Começou, né? Começou 8 da manhã e vai até... E foi até 1 hora, normalmente, os eventos que tu faz. E me chama muita atenção, porque é um longo período. E tu me disseste que falta ainda tempo para falar de tanta coisa. Então, fala um pouquinho sobre esses eventos, porque vai ter o próximo. Já teve agora, mas vai ter o próximo. Maravilhoso. Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia Reb. A Cláudia Reb, que organizou o evento, foi tão perfeito, tão maravilhoso. E o evento é muito especial, porque, veja, a gente tem cada um tem 10, 20, 30 anos de dúvidas na cabeça, de questões de relacionamento, de padrões, de conhecimento. Então, em uma manhã, falar de tudo que rege na vida amorosa é muito pouco, ou pelo menos as principais coisas. E existe muita dúvida, e o meu caso, e o meu momento, e quando ele faz isso, e quando acontece tal situação. Então, é um momento muito rico e que é muito especial porque, às vezes, uma está falando, não é o momento da outra, mas ela já entendeu de uma coisa que ela fez, da dica para uma amiga, e assim, sabe, é uma coisa que eu sinto que elas vão... Porque as dores são muito similares, né? O que a gente fala, não tem como fugir. Não, é muito parecido. Então, ela vai linkando com os momentos que ela passa, vai entendendo por que aconteceu aquilo. Porque uma coisa que eu acho maravilhoso do trabalho que eu faço é que a gente não aprende a relação de causa e efeito na vida amorosa. No resto da vida a gente entende. Se eu comer demais, eu engordo. Se eu cuidar da alimentação, eu emagreço. Se eu trabalhar mais de forma adequada, eu vou poder prosperar. Mas na vida amorosa a gente fica assim... Parece que tudo perdido, e não é perdido. Se você for agradadora, você não namora. Se você se posicionar, você namora. Se você mandar mensagem mais do mesmo, você vai ser tratada mais do mesmo. Se você mandar mensagem diferenciada, você vai ter um tratamento diferenciado. E a gente vai conseguindo linkar e ela vai entendendo por que deu errado, como dá certo. E aí fecha o quebra-cabeça para elas também. E aí, complementando, e até para te nos explicar, Elisa, a pessoa pode fazer uma mentoria contigo? Pode. Como que funcionaria essa mentoria, assim, tu falando de uma forma prática, e também tu já tem mais de 30 mil alunas. Sim. E também tem um curso que em tempos sai. Como que é essa dinâmica? Eu tenho alguns cursos, pode acessar no meu Instagram, lá tem um menu com os cursos, legal. Tem o mapa das mensagens sedutoras, o guia Transforme Ficante em Namorado, os segredos da mulher que namora, então tem ali os cursos. E tem também a minha mentoria, que é um atendimento individual comigo, que ela vai contar o que ela quer, qual que é o momento dela, e eu explico online, então eu atendo o Brasil e o mundo, e a gente... Em uma sessão online, a gente consegue guiar para ela poder conquistar o que ela deseja e merece. Olha, que legal, coisa né? linda. Não, que delícia de bate-papo esse, né? Muito. Esses assuntos de relacionamentos, eles são muito sedutores, né? Porque todo mundo sempre está em busca realmente, né, da chave do sucesso. De encontrar respostas às vezes, né, Vanessa? De encontrar respostas, de se entender, de entender o porquê certas coisas acontecem, dão certo, não dão certo. Até porque o relacionamento, ele é um dos pilares da vida da gente, né? O relacionamento a dois.
Vamos falar assim, né? E é desafio. E não só, e não a pilares e dois, desafios, e né? não o íntimo só, porque a amizade também, né? É muito importante. Então, todo mundo quer, né? Prosperar financeiramente, ter um bom relacionamento. São pilares que nos regem, né? Ah, Elisa, foi maravilhoso. Olha aí, ó, já passamos do tempo, porque foi muito boa a conversa. Mas enfim, a gente agradece demais, demais, demais a tua presença aqui. Eu acho que com certeza quem assistiu, vai continuar assistindo no YouTube, ali do Post-Streaming, o nosso programa, vai ter muito que aprender, muito que vai contribuir para a sua própria vida, mas também não deixa de procurar a Elisa lá nas redes sociais A gente e vai se deixar quiser o arroba. aprender mais, deixamos o arroba. Gente, que papo gostoso para um domingo, né? Muito bom. Então, assim, a gente agradece aí a audiência, o carinho de todos. E até o próximo domingo com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas. Até lá.